Fala, Manuel! Opa, e aí, meu amigo Pedro? Beleza Tudo bem? pura? Excelente Como é que você tá? noite. Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora, né? Falando com você aí, né? Tendo essa Coisa boa. oportunidade incrível aí de poder trocar essa ideia aí contigo aí, viu? O prazer é todo meu amigo. Vai ser muito bom trocar ideia contigo. A gente estava falando no WhatsApp essa semana passada e tive a felicidade de ter boas notícias suas. Eu quero que você compartilhe com outros contadores também. Eu só quero te fazer um pedido antes, Manuel. Parece que teu áudio está um pouco baixo. Não sei se é só para mim. Tá Turma, baixo? Como é que tá aí? eu acho que ele não está pegando o microfone, deve estar pegando. Não. Ah, tá. Então deixa eu desconectar aqui, eu vou deixar só o do seu. Fica melhor. Deixa eu pedir para a galera. Agora melhorou. Repete, fala novamente. Pronto. Agora, como é que tá aí? Vê se vocês conseguem me ouvir bem. Melhorou. A voz está maior, tá mais forte. Maravilha. Melhor agora, então. Manuel, obrigado por você ter aceito o convite, meu amigo, de estar aqui com a gente nesse bate-papo. É um bate-papo tão importante quando a gente vê contadores crescendo e tendo resultado. Isso inspira a gente, isso dá direcionamento para onde devemos ir. E é muito bom quando a gente tem direcionamento de alguém que está no campo de batalha como você. Então, eu quero primeiro pedir para você se apresentar, dizer de onde você fala, contar um pouco a tua jornada na contabilidade. Conta para mim. Perfeito, vamos lá. Bom, primeiro meu nome é Manuel, né? Para quem não me conhece aí, eu sou de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, né? 96 quilômetros aí do Rio, região da Serra aqui, inclusive ó, friozinho por aqui Tá frio por agora, aí? cara, bem agasalhado aqui porque tá bem frio, né? Tempinho aqui a temperatura, né, de serra não tem jeito. E bom, essa saga aí, né, de contabilidade começou com um grande amigo Pedro Neri aí, com um curso incrível aí, né, que foi o que movimentou e que me instigou, né. Eu comecei lá atrás, na verdade, contar um pouco aí da minha trajetória. Eu venho da auditoria, né, eu trabalhei ali em Big Four, né, trabalhei durante quase 8 anos, né, em duas Big Four e pude aí absorver bastante conhecimento nesse período, né, onde a gente assim, tem a oportunidade de aprender muito com pessoas incríveis lá, né? E saí da auditoria, minha esposa ficou grávida, né? Minha filha nasceu e eu resolvi voltar para Teresópolis, né? Para poder estar aqui, estar mais próximo, né? Da família e tudo mais. E nesse período, né, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em outras empresas também, né, trabalhei aqui na empresa de software, né, de contabilidade, e resolvi, né, durante a pandemia, inclusive, eu passou ali no Instagram, os comerciais, e apareceu um cara muito simpático lá, falando sobre BPO financeiro. Falei, interessante, quero saber mais, fala mais aí, que eu quero entender um pouco mais sobre isso. E aí eu fui aprofundando, descobri o PFCC, né? E foi o que me encorajou, né? Na verdade, eu costumo dizer que até eu perdi o medo dado o teu curso, né? Porque foi o que me instigou e me encorajou, né? Naquele momento ali, porque na verdade eu saí para ganhar muito menos do que eu ganhava, na verdade, né? Eu optei muito mais pela qualidade de vida na época que eu saí da auditoria, né? E resolvi, eu já tinha esse ensejo, né, esse desejo de empreender, era uma coisa que eu já tinha no meu coração, e veio, né, veio esse curso, veio a possibilidade, aí eu entendi o que era BPO financeiro, eu estava no meio de eu estava fazendo também a pós-graduação em educação financeira, né? E aí eu juntei tudo, eu peguei minha experiência de auditoria, que eu tinha experiência, que eu passei também por empresa de software, juntei o conhecimento que eu estava adquirindo ali, né, na parte de educação financeira e resolvi constituir a Etos, né? A Etos BPO, hoje até coloquei tudo junto, né? Etos BPO, porque a origem da Etos foi o BPO. E o BPO, a gente costuma dizer que foi até através de um curso que eu fiz que eu aprendi isso, né? O Empretec. E aí, que é um curso do Sebrae, muito bom. E esse Empretec, ele fala, lá no Empretec eu aprendi o seguinte: a tua primeira carteira de clientes é a tua lista de telefone do celular que você vai ligar para essas pessoas e vai entrar em contato ali com essa galera, né? E aí foi o que eu fiz, né? Eu peguei, eu ainda estava nesse período de pandemia, eu estava com o celular ali e falei, cara, vou começar a ligar para as pessoas para oferecer serviço de BPO. E nessa eu liguei para uma pessoa, duas outra pessoa e fui oferecendo.
até que um dia um desses contatos que eu fiz, né, me retornou e a gente agendou uma reunião e a reunião foi um sucesso, assim, foi muito positivo. E aí tudo começou, né? Resolvi abrir ali o escritório, a gente começou a prestar serviço de BPO e foi tão positivo que vieram os serviços de contabilidade. Eu tracei uma meta, né? Então a meta foi, quando eu chegar no valor que eu já recebo hoje em outras empresas, eu paro tudo e foco 100%, boto minha energia 100% na minha empresa. E foi o que aconteceu, né? Eu tracei essa meta, atingi, né? E quando eu atingi, eu pedi uma reunião na empresa que eu estava, saí da empresa para focar 100%, né, no que hoje aí é a Etos, BPO financeiro, Etos Contabilidade Consultiva, né? E eu fiz questão de botar o nome Contabilidade Consultiva, né? Porque é isso que a gente visa, sabe? Eu falo muito aqui no escritório, né, nesse período todo, eu falo muito o seguinte: a gente não é só um escritório de contabilidade, não pode ser. É muito mais que isso, né? Existe um propósito por trás disso, existe algo grandioso, e eu acredito muito que a gente foi feito para grandes obras. E aquilo lá atrás que eu passando ali no Instagram, encontrei o Pedro Neri, com certeza eu não acredito no acaso, né? Foi algo que aconteceu para que hoje eu possa estar impactando vidas, né? E hoje, exatamente hoje, faz um mês que a gente inaugurou o escritório físico, que é onde eu estou aqui agora. Olha, então foi no dia legal, 17 cara. de junho, a gente fez o coquetel aqui de inauguração. E hoje, porventura, eu estava aqui olhando as fotos do coquetel, aí eu olhei dia 17 de junho, então um mês hoje. E aí, marcando um mês de maneira muito positiva, né? Com essa live aí contigo, grande mentor, né? O que me estimulou, né, a dar esse start aí. E hoje a gente está alçando aí resultados muito positivos. Cara, que felicidade de saber disso. Eu não sabia dessa tua data. E aí uma coincidência feliz da vida, né? Meu filho nasceu no dia 17, hoje é mês-versário do Dom. Cara, Também parabéns, nasceu junto do teu negócio contábil praticamente no mesmo dia, né? E olha, eu vou voltar um pouquinho na jornada que você trouxe, Manuel, porque eu quero reforçar alguns pontos para a turma que está aqui com a gente, especialmente agora para a turma que está começando agora, começou recentemente, ou pretende empreender na contabilidade. Você deu dicas muito valiosas e que eu acho que se você que está aí nos assistindo capturar essas dicas e levar para execução, você também vai ter um resultado muito bom. O primeiro ponto que você trouxe foi da sua visão, do seu propósito de um contador diferente. Uma empresa de contabilidade que agrega valor para os clientes, agrega valor pela gestão financeira, agrega valor pela orientação, aquilo que você chamou e nós chamamos também de contabilidade consultiva. Para mim, gente, essa é a melhor forma de você começar a empreender na contabilidade. Se você não tiver uma diferenciação, como é que você vai convencer um empresário a, eventualmente, trocar de contador, um contador que pode estar com ele há anos, por um contador que está começando a jornada agora? Se você estiver oferecendo só o basicão, se você estiver propondo o mesmo modelo de negócio, você só vai ter, a única hipótese é você cobrar mais barato. E isso não é o que você quer. Cobrar mais barato pode fazer muito mal para você, muito mal para o mercado. Você ter um trabalho de conformidade, vai ter sempre alguém cobrando mais barato que isso logo em seguida. Então, você precisa ter essa clareza de como você vai se diferenciar, como você vai se posicionar perante um empresário. E é muito legal ver você, Manuel, trazendo essa contabilidade consultiva até para o nome da tua empresa e aquilo que você já viveu, né, anteriormente. Quando você trabalhou em Big Four, você lida com empresas que têm uma boa governança, que têm uma gestão, e que você trazer essa gestão, esse para mim é o grande poder que o contador tem, democratizar o acesso da boa gestão para o pequeno negócio. Esse é o segredo do que o contador pode fazer de impacto no mundo, porque as empresas elas estão frágeis por uma gestão mal executada. E no momento que você, contador, educa o empresário, ou então ajuda ele metendo a mão na massa, como é o caso do BPO financeiro, como é o caso do BPO contábil, eu acho que você está cumprindo um grande propósito. Então, fica a dica para você que está começando. Primeira dica, se posicione de maneira diferenciada. Segunda dica que ele deu, foi a dica do Empretec, né? A tua carteira de clientes é a tua agenda telefônica, teu contato. Isso aí é ouro, galera. Você precisa acionar a tua rede mais próxima de relacionamento. As pessoas que você conhece, os amigos dos seus amigos, essa tua rede de pessoas de contato, tem muitos empreendedores lá dentro. Empresários que não sabem que você é contador. Empresários que não sabem que você é um contador diferenciado, um contador consultivo. Em que a hora que descobre
descobrem que perto dele tem alguém de confiança, tem alguém do círculo social dele, que pode ajudar ele a resolver um problema tão grave como a gestão financeira, ele vai falar, caramba, finalmente chegou alguém que vai me ajudar a resolver esse problema que me assola, que me incomoda há tantos anos. Então, a segunda e última dica que eu dou para você é essa, atenção, os seus contatos, os seus amigos, os seus conhecidos, eles sabem que você é um contador consultivo? Eles sabem que você ajuda as empresas? Se eles ainda não sabem, a culpa não é deles. A culpa é sua, que ainda não teve o esforço, talvez a coragem, de entrar em contato com eles e de se apresentar, como o Emanuel fez e por isso colheu bons resultados. Então, muito bacana você contar essa tua jornada, Emanuel, porque isso certamente vai encorajar outros contadores a fazerem o mesmo. E eu queria entender de você, cara, passando a bola para você, quais foram os maiores desafios? Quais são os maiores desafios? Você está empreendendo, então, há poucos anos, então seriam 2 ou 3 anos agora, correto? Isso mesmo, 2 anos. 2 anos. 2 anos agora. Quais são os grandes desafios que você se atravessou nesse primeiro momento, que você atravessa? Compartilhe um pouco com a gente isso. Hoje, assim, acho que o grande desafio do contador é mostrar valor, né? O que é isso? O que é demonstrar cada vez mais valor, né? Eu fiz uma opção quando eu abri o escritório de contabilidade, que a opção foi o seguinte: eu não aceito que meu escritório discute preço, né? A gente resolveu sentar na cadeira de diferenciação e essa cadeira é muito interessante. Por quê, né? Na verdade, a gente busca aqui, né? Na verdade, nossa educação continuada é muito forte, né? A gente busca o tempo todo estar sentando na cadeira de aprendiz, né? Buscando ali entender o que a gente pode evoluir, crescer, se desenvolver, né? Como um escritório de contabilidade diferenciado, né? Então, até recentemente eu voltei de uma imersão, né? Eu passei aí um período durante uma imersão aí com Caixa também, e a gente não estuda só contabilidade, né? A gente estuda gestão, né? O PFCG, incrível, Pedro, incrível. Inclusive eu tenho que externalizar aqui publicamente minha gratidão aí com você, por você compartilhar o conhecimento, né? Tem tanta gente aí que tem tanto conhecimento e deixa guardado, e esse conhecimento que você compartilha está impactando vidas de maneira significativa, né? Aqui no nosso escritório mesmo, a minha vida que você impactou, a vida da minha família que você impactou, a partir de um projeto que você resolveu executar, né? Então isso aí eu tenho que deixar aqui de verdade minha gratidão para você, né? O conhecimento que você compartilha ali é surreal, assim. Aquilo ali não tem preço que pague o que você compartilha, porque você ensina o caminho e mostra aonde a gente tem que ir, né? Então, assim, eu resolvi sentar nessa cadeira de diferenciação, né? Eu tomei essa decisão aqui, e essa cadeira de diferenciação entra muito na questão de muitas vezes a gente tem que estar conversando com os clientes, passando toda a questão do que o nosso escritório tem feito, né? Mas o grande impacto hoje tem sido também o que tem sido feito por algumas contabilidades, né? Enfim, mas o preço, né? Porque preço é diferente de valor, e isso você fala muito, tem que deixar isso muito claro, né? Preço, muitas vezes a pessoa opta por preço e aí acaba impactando a qualidade, né? Não avalia. E quando a gente entra na questão de qualidade, que é o que a gente preza muito aqui, né? A gente justamente senta nessa cadeira de diferenciação. Isso tem sido uma dificuldade, né? A gente buscar cada vez mais estar nessa cadeira, e isso tem sido muito complexo, não é simples, né? A gente fala isso, parece algo simples, mas não é, né? E o mercado hoje tem exigido cada vez mais isso, né? A gente buscar ser diferenciado, né, em tudo que a gente faz, né? Isso a gente busca muito, e a gente busca muito o encantamento dos clientes também, né? Então o cliente ele tem que sair daqui do escritório encantado, entender que o que a gente busca, o conhecimento que a gente investe não é pouco, a gente investe bastante em conhecimento, justamente para a gente poder impactar da melhor maneira possível, né? E levar da melhor maneira possível. Porque a gente está falando, né, é muito interessante uma coisa que eu vi recente, que na verdade não é B2B, né? É H2H, é humano para humano. Então a gente está lidando com pessoas, né? Então a gente tem que estar prezando o tempo todo em como que a gente impacta vidas e da melhor maneira possível, né? Como que a gente consegue fazer isso da melhor maneira possível. E se tratando de finanças, se tratando de contabilidade, se tratando de organização, se tratando de gestão tributária,
tudo isso a gente tem que estar buscando, né, o tempo todo. Eu acho que todo mundo tem que buscar isso, sabe? Fazer o melhor e entregar o melhor, porque eu tenho certeza, Pedrão, a gente, se todo mundo for nessa linha de pensamento, a gente vai ter um país muito melhor, viu? Sem dúvida, Manuel, concordo totalmente. Os contadores têm esse poder, né, de impactar a vida do empreendedor, colocar ele numa direção melhor e disso decorrer tanta prosperidade, né, empregos gerados, renda, para todos os lados. Eu fui fruto disso, né, eu fui salvo por um contador que me trouxe a boa gestão e eu fico muito feliz de ver aquilo que me salvou, que virou meu propósito de vida, ser multiplicado, por exemplo, por você na tua cidade, você multiplicando essa boa gestão e também ajudando outros empreendedores. Isso é muito poderoso, galera. E eu quero chamar a atenção de um ponto que você falou, Manuel, para a turma que está nos acompanhando. Você falou algo muito grandioso, que para você poder ter essa diferenciação, você precisa sentar na cadeira de aprendiz. Tem um ditado que diz o seguinte: você só pode se levantar para ensinar se você for capaz de se sentar para aprender. E eu realmente acredito nisso. Nós precisamos sentar para aprender, porque só quando a gente aprende que a gente tem a legitimidade para ensinar. E a gente pode aprender, obviamente, com a prática, com o campo de batalha, com a execução, que é uma fonte incrível de aprendizado. A gente pode aprender com o campo de batalha de outras pessoas, que essa também é maravilhosa, quando você consegue aprender com acertos e erros dos outros. E investir tempo, investir dinheiro nisso é fundamental. Então veja que o Emanuel estava participando de uma imersão de um grande player que ensina como você empreender, como você crescer. E ele estava lá investindo o tempo dele, investindo dinheiro, e que não tem nada a ver com a contabilidade. Não tem nada a ver com a contabilidade enquanto ciência, ou então a contabilidade tradicional que se ensina na faculdade ou nos cursos avulsos do CRC. Está falando de empreendedorismo, de gestão, de negócios, e que é, na minha leitura, o que é de mais importante que um contador pode fazer pelo seu cliente, que é ensinar ele a empreender. O que ninguém ensinou. A faculdade não ensinou ele, o colégio não ensinou ele, a família não ensinou. Quem é o professor do empresário é o contador, é a contadora. Então, a hora que você vestir essa camisa do educador, que foi mais uma coisa que você falou, Emanuel, bem legal, né? A tua visão de educação, a hora que você entender que o teu negócio de contabilidade é uma empresa de educação, você vai conquistar muito mais clientes. Porque o empresário, ele prefere muito mais, ou muitos empresários preferem ter um contador que educa e que orienta, do que ter um contador despachante que só manda guia de imposto e folha de pagamento. Ele prefere ter do lado dele alguém que vai estar ajudando, nem que seja para puxar a orelha às vezes, para direcionar, do que só um burocrata que de repente vai ser substituído por um aplicativo, por um sistema autônomo, por uma inteligência artificial e tantas outras coisas que estão vindo uma atrás da outra, meus amigos. Então, está nas suas mãos decidir que tipo de contador você vai ser. E eu espero que esse nosso bate-papo esteja te inspirando a também fazer como o Emanuel, de se transformar em um contador consultor que ajuda a multiplicar a prosperidade das empresas e, portanto, captura a prosperidade para si próprio. É nesse contador que eu acredito. E aí, indo para a prática, Emanuel, eu queria ouvir de você como você tem feito em relação a essa área que, para mim, é a maior oportunidade diante dos contadores, que é a gestão financeira. Você falou, inclusive, que o nome da tua empresa foi fundada como Ethos BPO. Conta pra gente, cara, o que é o BPO financeiro para você? Como tem sido a recepção desse modelo de negócio perante o cliente? Como é que tem sido a tua experiência de terceirização do financeiro aí na tua cidade? Então, na verdade, a gente tem tido uma receptividade boa, né, dos clientes que já são da carteira. Geralmente, os clientes que não são da carteira, eles ficam um pouco, porque a gente fala de extrato, né, a gente está falando de financeiro, então tem alguns clientes que ficam um pouco mais travados em relação a isso, né, mas os que são da nossa carteira, eles são muito receptivos porque a gente já aborda de uma maneira diferenciada, né? O cliente, quando entra, né, quando a gente faz um onboarding no nosso cliente, a gente já busca apresentar o que o BPO financeiro faz e o quão importante ele é, né? Tem uma frase que fala que o que não é medido não é gerenciado, né? Isso é muito interessante. Por quê? O BPO financeiro, ele traz isso, né? Não sei, os gestores aí, empreendedores que estão assistindo a gente, quando eu pergunto, né, qual é o teu lucro líquido, né? Qual é o teu faturamento, qual é a tua margem de contribuição, como é que está a tua formação de preço, né? Você tem pago imposto? E muita gente fala, não pago porque é muito injusto. Beleza, mas vamos pensar o seguinte, se você trabalha uma boa formação de preço,
né? Isso você consegue entrar no mercado e ser competitivo. E outra, né? A gente tem feito muito também a parte de estruturação de holding, que a gente até bateu um papo sobre isso também. E olha que Me interessante. conte daqui a pouquinho, conte pra galera aí o negócio que você fechou. É, foi muito bom, foi um negócio muito bom. Mas aí alinhando ali com o BPO financeiro, né? A gente entra muito nessa linha de quais são os teus KPIs, quais são os teus indicadores financeiros, o que você tem hoje, né? E beleza, a gente encontra a dor e é uma dor muito comum, né? Eu não me esqueço do teu curso quando você falou o seguinte, você apresentou um estudo do Sebrae, onde você mostrou que 80% das empresas que estão quebrando são por falta de gestão de fluxo de caixa. Você imagina, né? Educação financeira do sócio impactando nas empresas que impactam no país, e você vê a quantidade de empresas que estão quebrando no país e que poderiam estar no mercado hoje sendo competitivas, né? E você com uma boa gestão, os investidores também te olham com bons olhos. Eu, nesse treinamento que eu fiz, eu vi que tem mais de R$ 1 trilhão disponível no mercado para poder investir nas empresas. Então, assim, a empresa com uma boa gestão, com uma boa visão, vai impactar positivamente, e os gestores, né, os investidores vão ver positivamente também. Tem dinheiro no mercado, basta ter essa visão aí para poder se organizar. E, assim, é trabalhoso? É difícil? Nem tanto. Dá para fazer. Hoje existem pessoas especializadas, empresas especializadas fazendo isso, focadas nisso, né, 100%, justamente para apoiar o gestor nessa visão e também deixar o gestor na visão mais estratégica, né, focado no core business ali, no coração do negócio dele, no que ele tem de projetado, né, de sonho para crescer a empresa. E aí, falando um pouco sobre isso, Pedro, sobre a questão da holding, né, que a gente conversou. Deixa eu dar uma pausa aqui, por favor. A Rose merece Já um ia papo emendar aqui, eu tô empolgado, vai embora. Não, deixa eu voltar, porque a oportunidade, esse papo teve, vou depois contextualizar a galera, mas foi uma conquista, né? Que a gente estava conversando, o Manuel participou de uma aula ao vivo nossa e compartilhou uma oportunidade que estava vindo, e a gente, cara, vai dar certo, e deu certo. Foi muito legal, fico muito feliz quando você contou. Mas antes da gente ir para essa estruturação da holding, eu quero voltar um pouquinho para falar sobre a oportunidade que a gestão financeira tem, porque muitos contadores ainda não viram essa oportunidade. E é fundamental você entender o que está passando pelas suas mãos. Imagina só, eu vou fazer uma pergunta para você. Na sua carteira de clientes atual, tem algum cliente que não te manda documento para fechar a contabilidade? Tem algum cliente que não manda documento para você? Tem gente, quando eu pergunto, eles falam, Pedro, tem algum cliente que manda? A maioria dos clientes não mandam documentos. E por que eles não mandam documentos? Existe uma série de motivos, mas um dos motivos, geralmente, é porque ele não tem organização. Ele não organiza a parte documental dele. Possivelmente, ele não organiza as informações financeiras. Quando você chega para conversar com esse empresário e faz perguntas como a Manuel perguntou, você sabe qual foi a tua margem de contribuição? Ele não sabe o que é margem de contribuição. Você sabe quanto você faturou nos últimos 3 meses? Ele não tem essa informação. Você sabe quanto você gastou nos últimos 3 meses? Ele não tem esse dado. Isso é muito perigoso. O Manuel fala uma frase muito importante. Tudo que não se mede não se pode gerenciar. Se o empresário não tem medida da empresa, ele não está gerenciando a empresa, ele está tocando a empresa. Ele está deixando a empresa dele ser levada pelos ventos. Só que às vezes os ventos causam maremotos. Você passa por uma situação terrível. Você tem que governar a sua própria empresa. E para você governar a empresa, você precisa dominar as finanças. Acontece que os empresários não sabem fazer isso sozinhos. Eles não montam um negócio, gente, para poder ficar controlando o financeiro, para ficar alimentando planilha, ou ficar alimentando sistema. A maioria dos empreendedores, inclusive, tem alergia a isso. É a última coisa que ele quer fazer. Ele deixa sempre para o final, quando sobra tempo. Como nunca sobra tempo, nunca é feito. É simples assim. O empresário simplesmente negligencia o financeiro. Isso coloca em risco a empresa dele. Então, imagina só, ele tem uma dor latente, uma dor que ficou ainda maior depois dessa situação que a gente viveu da crise sanitária, porque as empresas ficaram mais atentas, elas precisaram rever custos, elas precisaram organizar as coisas. E quem é o único profissional que pode resolver isso para o pequeno empreendedor? É o contador. Porque o pequeno empresário não tem dinheiro para contratar consultores. Ele não consegue ter capacidade de contratar essa galera. Mesmo sistemas de apoio, como o próprio Sebrae, que faz um trabalho lindo no Brasil, ele não consegue resolver o problema na raiz, porque ele não está acompanhando o empresário. Quem é o profissional que está do lado de todo empreendedor? É você. Então, a hora que você, contador, você, contadora, entender que a gestão financeira
faz parte do teu trabalho, que você é o responsável por resolver esse problema, você vai ver como você vai ser ainda mais valorizado, muito mais valorizado, porque você vai lidar com algo muito mais importante do que obrigação acessória, do que pagamento de imposto e folha de pagamento. Quando você avança na gestão financeira, você ajuda o empreendedor a ser um empresário melhor. E é exatamente isso que o Manuel está fazendo. E por ter esse posicionamento, quando o empresário conhece ele, já vê, opa, o Emanuel, a Etos, é uma empresa diferente. Não é uma contabilidade tradicional. É uma contabilidade que me ajuda aqui a melhorar a minha gestão. Então fica a dica para você, contador, contadora, se você precisa avançar sobre esse universo da gestão financeira. Você precisa ser alguém que direciona estrategicamente o seu cliente. O Manuel citou também outro trecho que é muito legal. Olha, ele pergunta sobre as KPIs. Olha só que bacana, um contador provocando o empresário a definir quais são os seus indicadores chaves, quais são os drives que vão direcionar essa empresa. Olha que grandeza que isso tem, meu amigo. Você levar isso para o pequeno e médio empresário, que muitas vezes nunca se preocupou com isso e por isso que o negócio dele não avança. Se ele não tem meta, ele não sabe para onde ele vai. Ele precisa ter indicadores chaves que vão direcionar se ele está na direção e na velocidade certa ou não. Então, esse é o poder de um contador consultivo e a mensagem que eu deixo para você. Se o Emanuel pode, você também pode. Basta você ter o mesmo nível de comprometimento que ele teve, de sentar a bunda na cadeira, de estudar, de ter a coragem de levantar a bunda da cadeira e executar. É isso que os contadores de sucesso fazem. Eu espero que você faça isso também. Dito isso, meu amigo, agora me conta aí, conta para a galera como é que foi essa questão desse cliente que você conquistou. Obviamente que sem citar o cliente em si, mas se você puder contar a história desde o início, como é que foi essa conversa, essa negociação, eu acho que isso pode inspirar e encorajar muitos contadores aí em frente. Com certeza. Cara, inclusive tem uma coisa que você fala que é muito interessante, né, sobre essa questão de sentar na cadeira, estudar e buscar conhecimento, que é o seguinte, né, o não desistir. E o que é isso, né? Você usa uma frase que é muito legal, que o faixa preta é o faixa branca que ele nunca desistiu, né? Então, acho que a gente tem que buscar isso mesmo, tá? Sempre estar buscando conhecimento, sentar na cadeira de aprendiz, né? O que você falou é muito importante. É sempre a gente estar buscando isso e buscar conhecimento é sensacional. E mais uma vez eu te agradeço aí, Pedro. Agradeço por você compartilhar seu conhecimento, viu? Porque você é um diferencial no mercado e o trabalho que você tem feito, e eu acredito muito que é um propósito de Deus na tua vida e o teu propósito está sendo cumprido, que é impactar vidas e melhorar vidas cada dia mais, né? Mas é sobre essa questão, né, da holding aí e tudo mais, foi um projeto, né, que a gente iniciou aqui e resolveu divulgar cada vez mais ali e tudo mais, e a gente resolveu estudar como que funciona, quais são os benefícios, né, da holding, e a gente apresentou para um dos nossos clientes. Esse cliente achou muito interessante, fechou com a gente foi e estruturou a holding, né? A gente conseguiu estruturar ali como queria funcionar, o acordo dos sócios, que é muito importante. Eu acho que holding, inclusive, é um assunto que não dá nem para tratar aqui na live, que é muito pouco tempo, mas sobre o que aconteceu, sabe? A gente estruturou a primeira holding, e aí dessa primeira holding a gente foi para um evento. Olha a importância de você, dos contadores aqui que estão assistindo a gente, participarem de outros eventos, né? Porque ali você está fazendo network, você está conhecendo empresários, e olha, eu nem imaginava que os empresários tinham tantas dores, né? Eu já tinha uma ideia, mas foi muito além do que eu imaginei, né? Sobre as dores do empresário junto à parte contábil, né? E ali, nesse evento que eu fui, os empresários entenderam, foi muito legal, que eles entenderam a real importância do contador, né? Foi bem interessante que um monte de empresários estão comprando FIPECAF para entender, compraram um livro ali para entender mais, para poder estar conversando ali com os contadores. E surgiu esse assunto de holding também lá, né? E aí eu pude conversar, levar um pouco do meu conhecimento também. Foi muito interessante que no final do evento veio todo mundo falar comigo: pô, cara, eu quero entender melhor como é que funciona isso e tal, quero estruturar, e justamente quer entender, né? Porque a holding, eu vou falar um dos benefícios da holding, se você me permitir, Pedrão, que é a parte da holding quando você cria uma holding patrimonial. E qual é o benefício disso, né? Quando você tem uma holding patrimonial, muita gente pensa assim: poxa, em caso de morte e tudo mais, tem que fazer inventário, né? Tem todo aquele processo burocrático. Quando você tem uma holding patrimonial, o processo fica muito mais fácil,
né? O processo fica de maneira justa, legal, né? Isso é muito importante, uma coisa que a gente preza muito aqui no escritório, e eu falo sempre a gente preza pelo certo. A gente não abre mão de fazer o que é correto, né? Isso é um princípio aqui nosso, né? Isso faz parte da cultura do nosso escritório, então a gente não abre mão de fazer o que é certo, né? E a holding vem com essa ideia também, traz essa visão positiva, né? E aí até a parte de organização societária, e é muito interessante, né? Quando monta a estrutura, e geralmente eu faço um diagnóstico antes, né? Com o cliente que está interessado, e foi o que aconteceu que eu conversei com você, né? Eu fiz o diagnóstico com o cliente, a gente monta a estrutura, né? Tem até um aplicativo que a gente usa, é bem interessante, é um aplicativo gratuito para montar essa estrutura de holding, que é o diagrams.net, né? Depois, se alguém quiser, depois me pergunta aí que eu posso estar passando, não tem problema nenhum, né? Acho que o objetivo aqui é esse, é compartilhar, né? E a gente pode estar estruturando a partir desse aplicativo como que funciona, né? Como é que vai estar a posição ali de cada empresa e tudo mais. E aí foi isso, né? A gente desenhou esse processo e aí foi um baita valor gerado, o cliente ficou muito, muito satisfeito no primeiro impacto, e aí ele já mandou falando, cara, eu quero isso, eu preciso disso, e só me passa aí o orçamento que eu vou fechar contigo, pode ter certeza. E foi muito interessante que um dos clientes, né, e ele ainda postou assim, um dos melhores contadores da estruturação de holding, postou no Instagram, né? Olha o gatilho, né? Falei, olha que interessante, né? O cliente saiu tão satisfeito, né, de uma reunião de apresentação, e ele ainda fez questão de botar lá no Instagram dele e tudo mais. Então, assim, isso é muito positivo, né? Tem uma coisa que tá dando no meu coração de falar, que é o seguinte, dinheiro, né, tudo isso é bom, não é ruim, mas quando a gente vê uma vida transformada, uma pessoa com essa gratidão, isso aí não tem preço, né? Então, aqui no escritório a gente já teve cliente que veio agradecer chorando, achando que não ia ser um problema que ia morrer e não ia resolver, e a gente resolveu o problema, né, do cliente. Isso é muito gratificante, né? E nossa função é essa, né? Resolver problemas, né? A gente é apaixonado por resolver problemas, né, Pedrão? É isso aí, meu amigo. E que bom, que sorte que esses clientes têm de ter você desse lado, cheio de energia, cheio de conhecimento, de ferramentas para poder apresentar essas soluções. E muito bacana, galera, você que está acompanhando, veja só a importância, mais uma vez, de você buscar se diferenciar, você buscar ir além do basicão. Enquanto muitos contadores estão só preocupados como é que eu abro uma empresa, como é que eu faço uma constituição, como é que eu faço para fazer a viabilidade, a DBE, e aí estão ameaçados por projetos de simplificação, como a lei do balcão único, em algumas cidades como São Paulo, o contribuinte consegue abrir uma empresa sozinho. Ele não precisa nem de um contador, ele consegue lá no balcão único abrir uma empresa no mesmo dia, seu CNPJ. Existem contadores que buscam ir além, que buscam mais conhecimento, que querem entender, por exemplo, assim como o Manuel fez, de estruturação societária, de constituição de uma holding patrimonial, uma holding de participações, os reflexos societários disso, como educar o cliente sobre isso. Então, todas essas informações são fundamentais para você mostrar na prática que você é um contador diferenciado. E que para o teu cliente é muito melhor ele ter a orientação de um contador como você do que ele tentar fazer um self-service. Ele tentar resolver sozinho ou ir para uma contabilidade online que vai só fazer o basicão, sabe-se lá qual o nível de qualidade daquilo, porque se não tem relacionamento ele não entende do negócio do cliente e de repente ele não tem o atendimento que ele precisa. Então é muito bacana ver você fazendo isso e mais uma vez, gente, lembrando que é um empreendedor que tem um negócio há 2 anos. Então veja que o fato de você estar empreendendo há pouco tempo não é determinante se você vai ter sucesso ou não. O que é determinante se você vai ter sucesso ou não, se você vai crescer ou não, é a tua postura. É você como empreendedor. É a tua execução, é a sua busca por conhecimento, é a sua inquietude. Assim como o Manuel, buscando conhecimento, buscando eventos, se relacionando com pessoas. Enquanto muitos contadores estão ali atrás da cadeira e da mesa resolvendo burocracia, o Manuel também faz isso, porque ele é contador, ele tem coisa para resolver, mas ele dá o além, ele faz o extra. Ele vai lá buscar novas relações, ele vai lá buscar novos conhecimentos. E isso é uma sacada importante para você. Na verdade, eu digo até uma provocação. Se vocês têm feito isso, isso tem sido parte da tua rotina, de buscar novos conhecimentos, de buscar novas experiências. Então é muito legal ver isso acontecer. Eu lembro da gente conversando no WhatsApp, né? Caramba, vou fazer uma reunião e vamos apresentar.
e como fazer para organizar isso, né? A proposta separada por empresa, aquela coisa toda. É muito legal ver esses resultados aparecendo e aparecendo porque você merece, meu amigo. Estou muito feliz de poder viver esse momento contigo. Sou muito grato também pela oportunidade de você me dar de fazer parte da tua jornada. Para mim é uma honra fazer parte dessa tua caminhada. A minha contribuição é pequenininha, porque a tua contribuição é mais importante, é de levar à execução. O resultado da nossa vida, meus amigos, não vem do que a gente sabe, vem do que a gente faz com o que a gente sabe. Tem muita gente que sabe muita coisa, inclusive cai numa armadilha terrível, que é a obesidade de conhecimento, de aprender várias coisas de várias pessoas diferentes e não leva nada à execução. Se você não executa nada, você não tem resultado. E às vezes você fica numa situação pior. Você sabe, agora você sabe de muita coisa e fica frustrado de não conseguir resultado, mesmo sabendo mais do que você sabia antes. Então, a tua coragem de executar, de empreender e tudo mais do que você já tem, explica grande parte desse teu sucesso, meu amigo. Em 2 anos, a empresa crescendo, acelerando, isso é digno aí do teu mérito. Parabéns por isso, meu amigo. Pô, é uma honra, viu? É uma honra ter você falando isso, né? Tô até emocionado, cara, porque você é um cara de tanto conhecimento e tá falando isso aí, isso para mim é incrível e saber que tudo começou a partir do teu encorajamento, né? Então, isso, cara, para mim é gratificante, né? Eu não posso deixar de falar de Deus aqui, porque Deus tem sido muito bom com a gente aqui no escritório, as coisas que Ele tem feito, e eu sou grato, sabe? Sou muito grato a tudo, sabe? A tudo que tem acontecido. Tem uma coisa que fala assim, se você tivesse hoje somente o que você agradeceu ontem, o que você teria hoje, sabe? Então a gratidão faz muito parte do meu coração aqui e eu tenho que te dizer, Pedrão, você é diferenciado, né? O teu projeto é extremamente diferenciado e a gente vê propósito nisso, sabe? Então, cara, parabéns aí pelo que você tem feito também. Obrigado por ter impactado minha vida e que eu possa levar também o que você me passou, sabe, para outras pessoas e que essa rede, cara, se fortaleça cada vez mais, viu? Que é isso, né? E a questão que você falou de educação, né? A gente tem que tá buscando sim, cara, conhecimento. Eu falo para todo mundo, busca, estuda, entende o que você está fazendo, né? Dentro do que você está fazendo, busca criticar, né? O conhecimento que você sabe te trouxe até aqui, a posição que você está. Mas busca mais conhecimento, porque esse novo conhecimento vai te levar em patamares muito mais elevados, né? E a Bíblia fala que a gente aqui está nesse mundo para fazer grandes obras. E eu acredito muito nisso, Pedrão. Acho que a gente está nessa vida aqui para isso, sabe? Para a gente fazer grandes obras, impactar cada vez mais vidas e fazer o nosso melhor aqui, né? Se não me engano, é em Colossenses que fala que a gente tem que trabalhar como se fosse para Deus, né? Então eu acredito nisso, eu faço isso todo dia. Eu levanto da cama. Segunda-feira para mim não é mais um problema, né? Segunda-feira é solução, é dia de solucionar, é dia de acordar empolgado e impactar vidas e fazer o melhor possível, né? Então é isso, Pedrão. Gratidão, viu, cara? Valeu mesmo, você é diferenciado aí. Continua nessa... Fiquei muito feliz e emocionado de ouvir isso de você. Você trouxe uma frase que é muito importante para mim nesse momento e acho que eu faço até uma confissão. Eu não tenho sido tão grato daquilo que Papai do Céu me abençoou e você trouxe uma frase muito poderosa. Se você puder repetir para mim? Cara, se você acordasse hoje somente com o que você agradeceu ontem, o que você teria hoje, né? Isso aí é muito forte, né? Poderoso. Forte. Se você acordasse hoje com o que você agradeceu por ontem, o que você teria? Acho que é algo que eu pessoalmente preciso melhorar muito, a minha capacidade de agradecer, de ter gratidão por aquilo que eu conquistei. E você está me ajudando a ter clareza disso. Obrigado, mano, pelo presente que você está me dando. Isso é uma das coisas mais incríveis que o conhecimento e o relacionamento trazem, né? O conhecimento é uma mercadoria maravilhosa, uma mercadoria que quanto mais você dá a nota de saída, mais aumenta, mais vem a entrada. O teu estoque aumenta. Quanto mais você faz sair, mais o estoque aumenta. E isso é uma coisa incrível que só o conhecimento é capaz de dar, principalmente quando você está do lado de pessoas de bem, pessoas comprometidas, pessoas que querem crescer junto. E você definitivamente, meu amigo, é uma dessas pessoas. Eu estou muito feliz de saber que eu vou te encontrar presencialmente, não é isso? Com certeza.
É o que eu te falei, Pedro. Que você lançar, eu tô dentro. Você estava lá no 22, Oi? no primeiro. Você esteve no CCAV 22, correto? Eu tive em todos. Todos os CCAVs teve, eu tive no 22, no 23. E, cara, cada um é diferente, né, cara? Cada um, as pessoas ali que palestraram, que compartilharam conhecimento. A energia que a gente volta, né, para executar, eu acredito muito na frequência, né? Ali a frequência, você vai numa frequência muito alta, assim, para estar com pessoas que estão na mesma linha, com o mesmo pensamento, buscando as mesmas coisas que você. Então, aquele evento ali, para mim, cara, foi transformador, assim, de verdade, cara, porque me levou a uma frequência diferente e essa frequência me fez voltar executando muita coisa. Eu geralmente uso uma ferramenta, não sei se todo mundo conhece, que é o 3Q, né? O que, quem e quando, né? Ele é um resumo do 5W2H. Eu pego ele, enxuto e viro 3Q. E todo evento que eu vou, eu pego nas últimas páginas do caderno e boto já o que, quem, quando. Cara, eu tô com coisa para executar até hoje, lá do evento ainda, no meu caderno ali, porque é muita coisa, cara. Eu voltei com muito insight, muita ferramenta, muita ideia para executar. Já executamos bastante coisa, mas ainda tem muita coisa para executar. Eu acho que eu vou pro próximo CCAV com coisa desse CCAV para executar, não tem jeito. Mas, cara, é muito bom, muito positivo. Pô, quem puder ir, tiver a oportunidade de ir, vai. Porque, cara, acho que a palavra é transformador. É um evento transformador, sabe? Amplia a tua visão, né? Te leva para um novo nível, né? Mas o que você falou é muito importante, Pedrão. A fé sem ação, ela é morta. E o conhecimento sem execução não é nada. E sabedoria é isso, né? Sabedoria é o conhecimento executado, né? Você tem que pegar esse conhecimento e a sabedoria é você executar o que você sabe, né? Então, poxa, você traz ferramentas nos teus cursos, as ferramentas que você traz, tudo que você apresenta ali, cara, vem mastigado, é pegar e fazer, porque o resultado vem. Não tem como não vir. Acho que pegou e executou, o resultado vem. É impressionante, Pedro. Meu amigo, que prazer falar com você. Estou muito feliz de poder te encontrar nessa live. A gente já está junto há tanto tempo e é bem legal, né? Você falou do CCAV, para quem não sabe, CCAV é uma sigla de um evento presencial que se chama Contabilidade Consultiva ao Vivo. Ele acontece uma vez por ano e nós tivemos a edição de 2022 e a gente estava lá em 2023, novamente, Manuel, e a gente assume um compromisso nesse evento que a cada ano a gente volta maior e mais forte. E olha que legal, Manuel, você está cumprindo esse compromisso. Em 2022, em 23 você estava maior que em 22, em 24 você vai estar maior do que 23. Olha amém. Que legal, cara. Amém, amém. Amém. Eu quero subir lá de novo. Eu quero subir lá no palco. Vai ser uma honra te receber mais uma vez. No novo. Merecedor. O Papai do Céu continua te abençoando para que você possa abençoar as pessoas e empresas que estão ao teu redor. Amém, meu amigo. Amém. E que ele venha abençoar todos nós, né? Acho que a gente está aqui para isso, né? Para abençoar vidas e fazer o melhor possível. É nítido, né? Que você está nisso, você está fazendo o teu melhor todo dia, né? Não é fácil, mas é possível. E a partir disso a gente levanta todo dia acreditando que existe um propósito e nesse propósito a gente vai e aplica e os resultados vêm. É fato, assim, acontece e é o que a gente tem vivido hoje, né? Graças à ação que a gente resolveu tomar, dado o conhecimento que você resolveu levar, né? E é isso, né? Agora é levar para outras pessoas o que a gente tem aprendido aí contigo, né? Tem uma analogia que eu gosto bastante que é da vela, né? A vela acesa e ela serve para acender outras velas também e ela vai acendendo ali outras velas, né? E para ir iluminando esse mundo, né? E acho que é isso, né? A gente está aqui para ser luz no mundo, né, Pedro? Eu acho que é isso. Eu acho que... Maravilha, meu Deus. Prazer poder estar vivendo ao mesmo tempo contigo, com essa tua visão, com essa tua execução, e eu tenho certeza que você iluminou muitas pessoas aqui, como você pôde me iluminar também, cara. Sou muito grato aí por essas palavras, você conseguiu tocar meu coração, acho que era muito do que eu precisava ouvir, inclusive você me disse, e que bom que a gente consegue se retroalimentar, né? O ser humano tem esse poder incrível de acender a chama do outro, e quando você acende a chama do outro, você acende a sua própria chama. Que bom que a gente está junto nessa, parceiro. Obrigado de coração pela tua presença. Estou muito honrado de você estar comigo. Parabéns por esse resultado. Você é merecedor.
E isso é só o começo. Sei que você vai voar cada vez mais alto. Eu vou estar aqui do teu lado para aplaudir, para te incentivar. Obrigado aí pela contribuição. Vou deixar para você a palavra final aí, para você mandar para a turma que está nos acompanhando, antes da gente fechar a nossa live. Primeiro, assim, agradecer a cada um aí que disponibilizou do seu tempo para estar aqui assistindo, né, essa live. A gente está aqui para isso, né, para grandes obras, eu acredito nisso, né, e o que a gente falou logo no início da live, né, a gente buscar aí sentar na cadeira de aprendiz o tempo todo. Tem um livro que eu gosto muito, que é Humildade e Beleza da Santidade, né, a gente buscar isso também, sabe, e isso é ser humilde, né, humildade não está relacionada à pobreza, nada disso, não está relacionada a financeiro. Mas você buscar sentar na cadeira de aprendiz, entender que você pode absorver muito conhecimento de muita gente e estar se relacionando com as pessoas, né? Buscando levar um pouco do que você sabe e absorvendo, né, as coisas boas, eu acho que é isso que te leva a um novo nível, né? É isso que te faz evoluir nessa vida e buscar, né? Buscar ambientes certos, pessoas certas, com conhecimento certo, e isso vai te levar para um novo nível. Eu acho que é isso aí, sabe? Eu acredito muito nisso e eu só falo o que eu acredito, viu? E o que eu faço também, o que eu pratico. Muito bom, meu amigo. Obrigado por tudo. Nos vemos em muito breve. Está chegando esse CV24 e vai ser muito bom te abraçar, te receber novamente e comemorar nosso crescimento. Tamo junto, parceiro. Tamo junto, Pedrão. Um abraço. Gratidão. Tudo certo para você. Tchau, tchau. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Para que você possa ficar presente para pontos importantes que a gente conversou hoje. Se você acompanhou essa live desde o início, você viu que o Manuel ele começou a empreender há pouco tempo, há pouco mais de 2 anos. Não tinha trabalhado exatamente numa empresa de contabilidade, trabalhou em grandes empresas, mas nunca tinha empreendido nessa área. E ele teve a coragem de seguir em frente, ele teve a humildade de buscar conhecimento, de, como ele falou, se colocar na cadeira de aprendiz, de aprender coisas novas, de ir além do basicão, não ficar só cuidando como um contador tradicional cuidaria. Ele foi para a gestão das empresas e por isso tem conseguido crescer rápido, conquistar bons clientes. Acabou de conquistar um clientão agora que montou um grupo econômico, uma holding, e ele deu todo o suporte para esse cliente, porque ele se posiciona como um contador diferente, não como um contador tradicional, um contador consultor, aquele que ajuda o empresário a tomar melhores decisões, a ser um empreendedor melhor. E essa postura dele, essa atitude e essa busca por conhecimento fazem dele um contador diferenciado, mesmo começando há tão pouco tempo. E isso é um ponto importante para você. Talvez no teu negócio contábil você pode estar desanimado, você pode estar estagnado, o teu negócio pode eventualmente não estar crescendo, talvez seja o que está acontecendo com você agora. Se isso estiver acontecendo, você precisa se reinventar. Você precisa de uma nova atitude, de uma nova postura. E para conseguir uma nova atitude, uma nova postura, você precisa de um novo ambiente. Nós somos frutos do meio, meus amigos. Nós somos reflexo do ambiente que a gente convive. Estar em novos ambientes nos conecta com novas pessoas, essas novas pessoas nos trazem novas ideias nos trazem novas ações nos trazem novos resultados. Se você quiser novos resultados, você precisa de novos ambientes.